Glória a Deus, graça e paz, amém. Que noite o Senhor preparou para nós, temperatura maravilhosa, clima de montanha. Que bom que você veio, que bom que você veio. Feriadão, né? Quem pôde sair, não conseguiu voltar por causa do engarrafamento, não conseguiu chegar a tempo, aleluia. Mas é assim que funciona, todos feriados dá engarrafamento. Então o próximo feriado, já sabe, engarrafamento. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Jesus, para não perder o costume. Sempre é bom falar dele, porque dele e por ele são todas as coisas. Ontem tivemos mais um casamento. Augusto e a Júlia ontem casaram, hoje estão mais felizes. Meu Deus, tem uma turma aí que até, cadê os recém-casados aí? Eu vi ali, ó, glória a Deus, meu Deus do céu, aleluia. Foi bom ter passado na prova, né? Aleluia, glória a Deus. Pedro saiu ontem até mais cedo, nem tinha terminado a festa, disse que tinha que resolver um assunto urgente, saiu. Glória a Deus. Mas é muito legal, gente, muito bom dar destino, né, para os nossos jovens. É maravilhoso, né, casar no Senhor, começar tudo certinho, né? E a gente tem ouvido os relatos, os irmãos já estão comprando casa, já estão prosperando. Gente, isso é lindo, isso é lindo. A maioria de nós, né, eu por exemplo, eu comecei da maneira errada, casei fora da igreja, a gente cometeu muitos erros, e aí você se converte, precisa fazer muitas vezes o caminho de volta, restaurar coisas, e não adianta, tudo que a gente semeia vai colher. Então coisas que nós semeamos lá no passado, muitas vezes ainda colhemos, né? Estamos na igreja, mas ainda tem algumas sementes que vão brotando e a gente tem que colher. Agora, quando você começa fazendo tudo bonitinho, certinho na igreja, você sendo pastoreado, cuidado, você vai colher coisas boas muito rapidamente, vai prosperar. A prosperidade, ela tem tudo a ver com o povo de Deus. E prosperidade, eu achei bacana, né? Porque ontem, Augusto mesmo estava falando sobre prosperidade, né? O noivo estava pregando também, né, durante os seus votos, que realmente prosperidade não é a gente ter todas as coisas, mas não sentir falta de nada. Sentir falta de alguma coisa tem muito a ver com gratidão. Se eu sou grato a Deus, eu valorizo tudo que eu tenho, valorizo os pequenos começos, a simplicidade das coisas de Deus. E é óbvio que tudo que nós temos hoje são apenas sombra das coisas que hão de vir. Então, fique tranquilo, Deus tem algo maravilhoso reservado para você. O tema da nossa mensagem de hoje, ela é uma pergunta, né? O quanto eu amo a Deus? O quanto você ama a Deus? Você ama a Deus? É óbvio, né? Você vai dizer, é claro, eu amo a Deus. Então, se você ama a Deus, Deus sempre faz uma condição, sempre faz uma pergunta exigindo de nós uma resposta. Então, a afirmação de que eu amo a Deus, ela é condicional ao que eu faço para Ele, o que eu faço por Ele, o que eu faço no seu reino, como eu sirvo, qual a resposta que eu dou ao amor de Deus. Porque mesmo nós amando a Deus, muitas vezes nós não desfrutamos. E eu lembro que 2 anos atrás, nós fomos orar não pelas crianças, pela igreja, e veio um menino, cerca de 8 anos, parou na minha frente, muito magricelinho, e eu disse, o que tu quer, meu filho? E ele disse para mim, eu quero ter mais de Deus. Aquilo ali, na hora, encheu meus olhos de lágrima, porque ele veio me pedir coisas que
Raramente um adulto vem pedir oração para isso. A gente sempre vem pedir oração pelos nossos interesses pessoais, mas ele veio pedir oração porque ele queria mais de Deus, mais da presença de Deus. E eu achei maravilhoso, porque nós geralmente, nós queremos algo de Deus, nós sempre estamos diante de Deus para pedir algo, mas nós dizemos que amamos Deus e queremos mais dele, queremos desfrutar mais da sua presença, queremos não apenas um arrepio, queremos sentir um toque, queremos ser renovados no espírito, queremos ser transformados, queremos tantas coisas. Mas qual é a resposta que nós damos para Deus? O que eu tenho feito em favor do reino de Deus? O que eu tenho feito pelas pessoas que não conhecem a Deus? O que eu tenho feito pela comunidade de fé que eu pertenço? O que eu tenho feito pelas pessoas que estão comigo? O que nós como igreja, como congregação temos feito? Assim como lá em João capítulo 20, após a crucificação, quando Jesus aparece para Pedro, aparece para os discípulos, até vou colocar lá, aleluia. Capítulo 21. Interessante que no versículo 3 do capítulo 21, Pedro estava... Eu queria entender os sentimentos de Pedro, porque Jesus tinha ressuscitado. Pedro viu Jesus, mas ainda estavam talvez atônitos, talvez ainda não estivessem crendo, talvez ainda estivessem frustrados, porque a resposta de Jesus não foi a que a maioria deles esperava, que seria uma restituição do reino a Israel nos moldes de Davi. Então Jesus morre numa cruz, uma maneira humilhante, uma maneira terrível, e Pedro talvez quisesse algo mais explosivo, mais visível, e aí o que ele faz? Talvez por sua vontade não ser atendida, Pedro volta a fazer o que ele sempre fez. Aliás, fez e fez mal, foi pescar. Muitas vezes, membros de congregações não são atendidos nos seus anseios pessoais e voltam a praticar as coisas que praticavam anteriormente. Muita gente que já esteve dentro de igrejas, sentado em cadeiras como essas, já voltaram a fazer o que faziam, ou seja, voltaram a pescar. A coisa mais terrível que aconteceu no planeta Terra, se eu fosse perguntar, o que vocês diriam? Qual o ato mais terrível de todos os tempos cometido por seres humanos? Alguém sabe? Não te preocupa, a pergunta ela é retórica, mas a resposta é a morte, o assassinato de Jesus. Foi a coisa mais terrível, mais grotesca, mais bruta. Por quê? Porque era alguém inocente, alguém sem culpa, sem dolo, sem defeitos, nada que o condenasse. Então a coisa mais terrível foi o assassinato em praça pública de um homem totalmente inocente. Em contrapartida, qual foi a melhor coisa que aconteceu para a humanidade? A crucificação desse inocente, a ressurreição dele, porque pela morte na cruz nós obtivemos acesso ao Pai. E logo em seguida desse primeiro momento, Pedro ele esperava algo, assim como Judas esperava algo, assim como os discípulos esperavam algo, assim como os discípulos do caminho de Emaús, eles esperavam algo, e eles saem desolados, caminhando pelas, nem ruas, porque eram campos, e eles vão para Emaús,
um lugar de refrigério, um lugar de águas termais. Talvez eles precisassem de férias, de descanso, e eles vão no caminho desolados, comentando acerca da morte deste inocente Jesus. E de repente o próprio Senhor Jesus caminha do lado deles e faz aquelas perguntas: por que vocês estão comentando aí? O que aconteceu? E eles olham para Jesus: como assim? Tu é o único que vindo de Jerusalém não sabe o que aconteceu? E Jesus pergunta: o que aconteceu? Olha, o nosso mestre era um profeta valoroso, justo, e a gente tinha uma esperança que ele ia dar um jeito de acabar com Roma, destruir o Império Romano todo, ia levantar um reino semelhante de Davi, e que Israel voltaria a ser o que era nos dias de Salomão, nos dias dos reis. Mas já é o 4º dia, mas ele morreu. Ainda que até algumas pessoas viram ele ressuscitando, mas sabe como é? E foi durante alguns quilômetros essa conversa. Mas eles estavam tão cegos, obstinados pelos seus próprios interesses, que eles não se davam conta de que estavam com o próprio Senhor Jesus. E nós muitas vezes congregamos durante anos, obstinado por nossas próprias vidas, pelo nosso sucesso, pelo nosso progresso, querendo prosperar, querendo enriquecer, querendo isso, querendo aquilo, que nós não nos damos conta de que o próprio Senhor Jesus está tentando estabelecer uma comunicação, uma conversa conosco. E nós dizemos: nós amamos Deus. Assim foi com Pedro. Pedro, ele vê todas as coisas, ele entra no sepulcro, ele vê o lençol no chão, ele vê o lenço cuidadosamente dobrado, ele reconhece pelo dobrar do lenço que era do mestre, e que Jesus havia ele próprio dobrado aquele lenço, e que havia ressuscitado. Porém ele convida os seus amigos para ir pescar. Vamos pescar. Afinal de contas, eu acho que acabou, ele ressuscitou, mas vida que segue, eu orei, entreguei a minha vida para Jesus, nada mudou, vida que segue, vou pescar. Para variar, ele não pesca nada. Para variar, Jesus vem para interferir na pescaria dele. Aí o carpinteiro, mais uma vez, ensina o pescador a pescar. Tem algum peixe aí? Grita Jesus lá da praia. E ele, apavorado, ele diz: é o Senhor. Se atira, vai nadando, de roupa e tudo. Chega na praia, vê o próprio Senhor Jesus com o peixe já assando ali, prontinho. Diz: vem cá, vocês não tem nada aí? Pois é, o senhor vê, a gente não pegou nada. Lança a rede à direita do barco. Você vai sempre ver que é à direita, nunca na esquerda. Lança na esquerda, não. Na esquerda só tem coisa nociva. É na direita, lança aí na direita. E vem 153 grandes peixes. Coisa linda. E Jesus já tinha falado com Pedro: Pedro, você vai ser pescador de homens. Você vai ser pescador de homens. Só que numa conversa particular que Jesus tem com Pedro, mais uma vez, Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Ó, Senhor. Pedro, tu me amas? Ó, Senhor, tu sabes, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Pedro é o primeiro homem que tenha o discernimento de quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era o Messias. Então o mínimo que Jesus esperava dele era uma resposta. Não a resposta em si com palavras, mas com atitudes. E Jesus cobra dele: tu me ama realmente? Então apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Porque lá em Mateus 16, Jesus tinha conversado com ele. Ele teve a revelação de que Jesus realmente é o Messias. E Pedro, Jesus diz: olha, esta revelação
foi trazida por Deus, homens não tinham esta revelação. Você é Kéfas no aramaico, você é Petros no grego. Sobre esta revelação, sobre esta edificação, sobre esta pedra, eu vou estabelecer a minha igreja, a minha eclésia. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então nós muitas vezes estamos atônitos com tudo que tem acontecido no planeta inteiro, que são coisas terríveis, perseguições. Nunca se viu tanta perseguição contra o povo judeu, perseguições sem nexos, mas tem tudo a ver, porque na verdade eles estão perseguindo a Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por quê? Porque Jesus é judeu, porque o povo judeu, há uma promessa para eles, não é só para a igreja. Não existe duas igrejas, uma igreja gentílica e uma igreja judia, não, é uma só igreja, um só Senhor, um só batismo. Então eles são parte de uma igreja que ainda não despertou, mas estão despertando. Portanto, há uma grande perseguição, assim como muitos cristãos no mundo têm sido massacrados, perseguidos, e a mídia não vai citar. A mídia não cita milhares de pessoas que são abusadas, perseguidas, queimadas, espancadas, mortas no mundo inteiro, cristãos. E não vão. As feministas, as defensoras dos direitos da mulher não vão defender as viúvas daqueles que foram decapitados no Egito, missionários, pastores presos durante muitos anos. Não se preocupe, essas mulheres, as feministas não vão defender. Por quê? Porque há um conflito. Por quê? Porque a luz e as trevas, elas não se comunicam. Por quê? Porque as obras da luz, elas arguem os pecados, elas apontam para o pecado. Sempre que você tem uma conduta correta, automaticamente quem está ao seu lado, quem trabalha com você, ela mesmo se condena pelo seu proceder correto. Se você trabalha numa empresa ao lado de quem fala palavrão o dia inteiro e você não fala, você fala das coisas de Deus, automaticamente essa pessoa, ela se autocondena, ela mesma vai enxergar o quanto podre ela é. Então esse é o papel da igreja de Cristo na terra, estabelecer o que é certo. Nós já sabemos que está quase tudo torto, então vamos edificar de uma maneira correta. Amém? Aleluia. Então, se nós amamos a Deus, Deus espera uma resposta de nós. E qual é a resposta? Eu vou no culto domingo, quase todos, eu vou 3 vezes por mês. Você ama a Deus? Amo. 3 cultos por mês, tá bom. Antes eu não ia nenhum. Você acha que tá bom? Aleluia. Esse é o nível que você quer andar. Se você quer andar nesse nível, Deus, ele não vai te obrigar a andar mais do que isso. Mas você ama a Deus, apacenta as ovelhas do Senhor, faça a obra do Senhor. Abre comigo João capítulo 3. Agora nós vamos entrar para a palavra. Eu amo esse texto, e quem viu The Chosen, quando eles
reproduzem, né? Essa passagem aqui é bacana, que quem faz o papel do Nicodemos ali, aquele fariseu ali, tal é igualzinho meu pai, né? Então cada vez que eu olho aquilo ali, é muito igual ao meu pai, o Nicodemos da série The Chosen, orelhudo, a barba é muito narigudo, é igualzinho. Quando chega a dar uma coisa assim, quando eu vejo, mata a saudade. Aquele Nicodemos ali. Capítulo 3, verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós entendemos o quanto Deus nos ama, no mínimo, isso precisa gerar em nós uma resposta prática. O primeiro é nascer da água. O nascer da água fala de uma primeira revelação acerca do Filho de Deus. O nascer da água fala de um batismo de arrependimento, que é a primeira parte da nossa conversão, da nossa caminhada com Deus. Esta é a expressão maior de Deus, de se entregar. Nós não conseguimos cogitar com a nossa mente natural o que significa esse sacrifício. Não. A maioria de nós não compreende o que significa morte na cruz. Alguém já deu uma martelada na unha, na raiz da unha? Dói, né? Imagina cravos passando entre os tendões dos braços, dos pés. Imagina chibatadas com soiteiras com couro, com ponta de osso que dilacera, que arranca carne, que arranca os tecidos. Cada uma dessas chibatadas, ela simplesmente faz com que a pessoa perca o controle dos seus órgãos, da bexiga, dos intestinos. A pessoa simplesmente se defeca, se urina completamente. O Rei do universo, o Criador de todas as coisas, mas nós não
Existe uma palavra em inglês que ela expressa muito bem, mais do que em português, né? A gente não realize, a gente não entende, não compreende, não realiza. Por quê? Porque se fosse assim, nós teríamos um desespero santo por Jesus. Nós somos muito, muito conformados. E se Jesus pergunta: Flávio, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes, eu até sou pastor na tua igreja. Flávio, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes, eu sou coisa mais querida. E certamente na terceira pergunta eu não ia mais estar de pé, eu ia estar de cara no chão. Por quê? Porque um contato real com o Senhor, ele precisa gerar algo em nós, arrependimento genuíno. Só que nós estamos muito acostumados com o tradicional arroz com feijão. Nós não queremos passar da página 2. Por quê? Porque, sabe, a gente anda por muitos lugares e observa como que a igreja tem se movimentado. Quais as estratégias das igrejas? As estratégias no geral são trazer bem-estar para os frequentadores. No geral, a gente precisa fazer com que as pessoas voltem para casa com um sorriso estampado no rosto. Não importa para onde elas vão, não importa se elas vão voltar para o pecado, não importa se elas vão chegar em casa e vai espancar a esposa, não importa, mas o importante é que ela seja feliz. Por quê? Porque nós não entendemos o quanto o Senhor nos ama. Nós não entendemos o quanto o Senhor nos ama. Se houvesse uma pílula de entendimento, de compreensão, ia pedir para o Marciano, traz umas 50 caixas para nós, pílula do entendimento e da compreensão. Mas a maneira pela qual nós vamos conseguir entender um pouco mais acerca de quem é Deus é através desta carta maravilhosa chamada Palavra de Deus. É através da Palavra de Deus que nós vamos compreender quem Deus é, quem Jesus é. Por quê? Porque a nossa visão acerca de Jesus sempre foi extremamente limitada. Sempre foi daquele homem de cabelo loiro repartido no meio, cabelo liso, barba tratada. A barba do Jesus que nós pensamos é mais bem tratada que a do André. Olhos azuis, mãos finas e delicadas, corpo esguio. Não, esse não é o meu Jesus. O meu Jesus é um judeu, descendente de Abraão, tribo de Judá, nascido em uma região árida, que trabalhou duro, ajudando seu pai, muitos e muitos anos. Eu imagino desde 12, 13 anos, após o bar mitzvah, ele começa a trabalhar com seu pai, até os 30, então faz a conta aí, de 12 a 30 ele era carpinteiro. Para ter um ministério de 3 anos e meio, ele se submete a isso. E às vezes nós não queremos nos submeter a nada. Não, eu tenho uma palavra para ser pastor, eu tenho uma palavra que eu seria um grande pregador. Mas nós não nos submetemos ao processo. Jesus, o Criador do universo, tudo que nós vemos, tudo que os telescópios espaciais enxergam no cosmos, no universo, foi feito por Jesus. Tudo, satélites, planetas, coisas longínquas, constelações. Ontem nós vimos pela Freeway e olhávamos aquela grande bola de fogo a oeste, né? E eu pensando assim, uau, lá do outro lado do planeta, lá no Japão, eles estão olhando para a mesma bola vermelha de fogo que nós. E eu fiquei pensando assim, mas eles estão olhando essa bola de fogo, mas numa outra parte, e ao mesmo tempo eu digo, não,
Do mesmo, porque o Sol é tão grande que nem muda nada. Do outro lado, do lado de cá do planeta, não muda nada com relação a aquela gigantesca, quantas vezes maior do que a Terra. Jesus fez com o poder da sua palavra. Haja. O verbo, ele fez todas as coisas. E aí ele se submete a uma escala. Tinha uma escala. Você vai trabalhar de domingo até a sexta. Essa é a tua escala, você vai fazer isso. Está aqui as ferramentas, você vai trabalhar assim. Nunca reivindicou, não, mas é eu que fiz tudo. Senhor, eu não, manda um anjo, eu não. Não, ele nunca questionou. E nós questionamos. Da mesma maneira, se nós lemos, continuamos lendo. Se nós lemos lá, quer ver? Está em... acho que é Números. É Números 20. Lá em Números eles começaram a reclamar do cardápio. Não aguentamos mais comer esse pão vil. O pão vil é o maná. Pão vil. Verso 4, Números 20. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água? Gente, eles não tinham acesso a Deus, eles não ficavam, Deus, qual é a tua? Eles reclamavam para Moisés, eles murmuravam contra Moisés, contra o líder deles. Eles não ficavam diretamente, eles não tinham esse acesso a ficar batendo boca com Deus. Eles reclamavam pelas costas, falavam do Moisés. Isso é. Então tá, estão reclamando? Verso 6: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Ainda não estavam muito humildes, né? Eles, nós pecamos, a gente murmurou, reclamou, né? Mas o Senhor que tire essas serpentes. Números 20, 21. Então, o que eu disse? Alguém tem que estar prestando atenção. Meu aplicativo, ele se atualizou e agora não aparece mais. Pior que não aparece mais os capítulos, aparece só os versículos. Aí tem que... mas enfim, 21, então tá. Verso 8: disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Isso apontava para a crucificação de Cristo. Porque por as nossas transgressões, as nossas murmurações, os nossos pecados. Mas se nós olhamos para a cruz, automaticamente nós precisamos cessar de reclamar, cessar de murmurar. Quando nós falamos sempre aqui em prosperidade, nós não vamos fazer a campanha da prosperidade, mas eu sempre
Sou o primeiro a falar: gente, você está devendo, procura o gerente, vai lá e negocia. Isso é prosperidade. Isso é campanha da prosperidade. Vai lá e busca o gerente, negocia com ele. Faz um acordo. Isso é prosperidade. Prosperidade é ganhar menos gastar menos do que ganha. Isso é prosperidade. Isso é olhar para a cruz de Cristo. Interessante que no texto primeiro que nós lemos, né, de João capítulo 3, a gente percebe ali que Nicodemos, ele tinha um interesse, ele tinha vontade de aprender, porém ele vai de noite, ele vai escondido, furtivamente. Por quê? Porque ele era um do Sinédrio, ele era um dos 70 homens mais importantes em Jerusalém, não era pouca coisa, era um daqueles que estava dizendo: crucifiquem-no. Só que ele tem uma experiência com o Senhor, ele percebe, ele reconhece que Jesus é o Messias. Ele diz: não há como você fazer tudo o que faz se o Senhor não está contigo. E mais adiante, quando Jesus é crucificado, um daqueles que vão buscar o corpo é José de Arimateia e Nicodemos. Os dois vão buscar o corpo de Cristo. Isso fala de que realmente esses homens se converteram. Isso fala de que eles deram uma resposta para Deus. Então a conversão, ela exige de nós uma resposta. O amor a Deus, ele exige de nós uma resposta. Nós precisamos dar uma resposta. Romanos 8. Verso 18. Romanos 8, 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Gente, passar por alguma luta, por alguma dificuldade, faz parte. Faz parte. Só que tudo isso não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Então há uma glória que vai ser revelada em nós. E a ardente expectativa, verso 19, da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, e não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Então o que nós vemos hoje ao redor do planeta é uma ardente expectativa. Uma ardente expectativa que as pessoas têm, mas elas não entendem no que nem porquê. Somente nós, os filhos de Deus, é que compreendemos o amor de Deus. Por quê? Porque Ele se doou na cruz, Ele deu o seu unigênito, Ele deu o que Ele tinha de melhor, para que todo aquele que nele crê não fosse perecer. Então as pessoas têm uma expectativa, só que essa expectativa, ela se polarizou nos últimos anos. Não há mais meio termo, ou agora é a esquerda e direita, o certo e o errado, não tem mais nem muro para andar. Está tudo dividido. Hoje os artistas que pensam de um jeito agora estão sendo excluídos. Então a população no planeta, ela está literalmente dividida.
Por quê? Porque há uma expectativa. As pessoas geram uma expectativa, porém uma expectativa infundada, porque somente em Deus essa expectativa vai ser suprida. Somente um governo do justo vai conseguir estabelecer a ordem no caos, né? Foi o tema, né, da nossa conferência, ordem em meio ao caos. Somente o Messias, ele vai colocar ordem em meio ao caos. Por isso que os discípulos no caminho de Emaús estavam tão decepcionados, porque eles esperavam naquele tempo que Jesus estabelecesse ordem em meio ao caos. E eles viviam dias terríveis. Havia naqueles tempos já uma polarização. Era o Império Romano contra tudo e contra todos. E quem não fizesse o que o Império Romano ditava era morto, perseguido. E assim foi por muitos e muitos anos. Então o planeta ele vem se movendo em ciclos. Passa período, troca governos, reis, impérios vêm, impérios vão. Só que agora nós estamos percebendo o cumprimento das profecias, o estabelecimento de um Estado de Israel desde 1948. Jovens de todas as nações voltando inexplicavelmente para Israel. Você percebe agora que no ano passado, em outubro, né, aquela chacina daqueles loucos terroristas do Hamas, eles mataram, dizimaram pessoas, e ali eram judeus de vários países, algumas dezenas de brasileiros, alemães, americanos, argentinos, judeus de todas as nações que estão voltando para lá para estabelecer suas vidas, estudar, trabalhar, casar. Por quê? Por que é tão bom viver nos Estados Unidos? Por que judeus americanos estão deixando o conforto, o sonho americano, para viver em Israel? País pequeno, clima árido, perseguições. Porque Deus está movendo o seu povo conforme as profecias. Então os profetas arguíram, falaram sobre a volta, que Deus os traria como pombas pelo céu. Isso aponta para a volta de Jesus. Só não vê quem não quer. Então tudo está muito claro, tudo está muito próximo. E qual a resposta que nós vamos dar para tudo que tem acontecido? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Faz a minha obra, me obedece. Quem é nosso Pai? É Deus. Não é só isso, não é tão simples. O nosso Pai é a quem nós obedecemos. Se nós obedecemos a Deus, Ele é nosso Pai. Se nós obedecemos à vontade do nosso corpo, das nossas paixões, então nós somos filhos das nossas vontades, dos prazeres, do pecado. Se nos movemos assim, grande parte da população se move assim. Grande parte da população hoje vive no engano, na mentira. E como crerão se não há quem pregue? Como saberão que estão no engano? Continuando. Pois a criação está sujeita à vaidade. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou à vaidade. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então é a partir dos filhos de Deus, é a partir da movimentação dos filhos de Deus, que nós vamos conseguir suprir esse clamor da população da terra. Por quê? Porque há uma ardente expectativa.
há uma expectativa em sistemas, expectativas em governos, mas nunca, praticamente nunca, ela é apontada para o autor e consumador da fé. Apenas nós, os filhos de Deus, é que temos esta clareza. Nós sabemos que essa expectativa deve ser em Cristo. Nós sabemos que somente Jesus, o Messias, vai colocar as coisas em ordem. Somente Ele vai estabelecer um governo justo no planeta. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Verso 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com obediência o aguardamos. E também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, que segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Sabemos o quê? Que todas cooperam para quem? Então, quando a Bíblia diz todas as coisas, é todas as coisas. E todas as coisas não são apenas coisas boas, são todas as coisas. Coisas boas e coisas más, coisas ruins. Então muitas vezes a nossa oração não vai ser respondida. E Deus não ouviu? Ele ouviu, mas não responde. Por quê? Porque na maioria das vezes a nossa oração não tem a ver com o que Deus quer de nós, com a resposta que Deus tem para nós, e sim com o nosso desejo, a nossa vontade carnal. Então, obviamente, sempre que nós pedimos algo fora do propósito, fora das Escrituras, Deus não vai nos atender. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. O sim de Deus, o não de Deus, as respostas duras de Deus, elas cooperam. Então nós precisamos estar sempre prontos para ouvir o não de Deus. É como um pai. Se você vai dizer sempre sim para o seu filho, você vai criar um monstro, você vai criar um bandido. A gente precisa ouvir mais não do que sim. E a gente só entende depois que passa um período, e às vezes um período até longo. Como diz o salmista, foi-me bom ter passado pela aflição. Foi bom. Se Davi não tivesse passado por toda a aflição, não seria o rei que foi. Ainda assim teve algumas falhas, mas ele conseguiu voltar para o centro da vontade de Deus, dizendo, foi-me bom ter passado pela aflição. O problema é que nós somos adestrados para não passar por nada de aflição. Somos adestrados, e quando Deus não responde, nós ficamos magoadinhos com Deus, deixamos de congregar. Por quê? Porque eu não fui atendido. Como assim não foi atendido? Se Deus disse não, você foi atendido. Você não entregou a vida para Ele, você não disse que ama a Deus. Então, se nós amamos a Deus, nós precisamos estar prontos. O próprio Pedro era o queridinho ali, ele e João. E houve momentos que Jesus disse, arreda Satanás. Para de falar bobiça, você cogita das coisas da terra. Não, mestre, mas deixa que eu vou no teu lugar, não faz assim. Arreda-te, Satanás. E aí o que Pedro fez? Baixou a cabeça e ficou bem quietinho. Ele não perdeu a visitação, ele não perde a oportunidade. E eu estava pensando acerca, da vinda de Jesus. E antes de Jesus teve várias outras pessoas se dizendo, eu sou o Messias,
Nós aqui no Brasil temos o Henrique Cristo, né, que se diz. E lá acontecia também muito disso. E aí quando a gente vê muitas vezes, né, tipo Nicodemos da vida, indo escondido para ver se realmente Jesus era o Messias, e Pedro, Tiago, João, que eram iletrados, eles não tinham o conhecimento que tinha Nicodemos, então eles obedeceram a uma voz, seguiram a Jesus. Mas eu fiquei pensando, puxa, e aqueles falsos messias, e aqueles discípulos que seguiram os falsos messias, o que será que aconteceu com eles? Como Deus olha para esses homens, outros pescadores, outros iletrados, que seguiram falsos messias, como um que se chamava Judas também, que se dizia o Cristo, que depois foi morto. Só que esse não ressuscita, por quê? Porque não era o Messias. Mas eu fiquei pensando, puxa, mas e os discípulos deles, no coração eles pensavam, uau, é o Messias. Qual a diferença daqueles que foram atrás de um falso e daqueles que foram atrás de Jesus? Talvez nenhuma. Talvez questão de dias, anos. Mas o fato é que eles permaneceram até o fim. Eles permaneceram em meio às dificuldades, em meio às lutas. Por quê? Porque Jesus sempre tratou eles com rigor. E é isso que nós precisamos entender. O não de Deus, ele é necessário, é indispensável para as nossas vidas. E o não de Deus vai vir, nós precisamos aprender a lidar com o não. Porque vivemos em meio a uma geração mimada, uma geração que não sabe lidar com o não. Você diz não, perdeu um amigo. Você diz não, perdeu o obreiro. Você falou não, acabou. Mas Deus fala mais não do que sim. Então não basta a gente sair de um culto de domingo, ai, estou tão bem, estou tão leve. E qual a resposta a essa leveza, esse bem-estar? Em que redunda isso? Eu estou tão bem que domingo que vem eu nem preciso ir. Qual a resposta? Pedro, tu me amas? Amar a Deus significa fazer a vontade dEle. Amar a Deus significa obediência a Deus. Significa uma resposta a Ele. Significa um comprometimento com tudo que eu recebo. É um comprometimento com a revelação. Nós queremos sempre uma nova revelação. Nova revelação. Uau, que revelação! E a resposta? Essa é a diferença. A resposta. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Interessante que até o Nicodemos, ele dá uma resposta. Em João 19, 36. Vamos ver o 31, né? Para dar mais. 19, 31, João diz assim: então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Olha como os soldados, eles eram humanos, eles eram coisa mais querida. Os crucificados estavam agonizando ali, e eles iam entrar a noite adentro gemendo. Mas como os soldados queridos, eles, poxa vida, não, agora é feriado, está quase na hora de encerrar, o comércio fecha, os judeus, todo mundo se retira para o Shabat. E esses caras estão aqui gemendo ainda, aqui sangrando.
vamos dar uma ajuda, a gente dá-lhe com um pedaço de porrete na canela deles, e aí a gente quebra as pernas deles, aí eles não conseguem mais se apoiar para respirar, eles não conseguem mais ficar, e a gente quebra as pernas e eles vão ficar, eles vão morrer asfixiados rapidinho. E eles, beleza, então tá, eu quebro da direita, eu quebro da esquerda, beleza, jóia. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Eles foram lá: Pilatos, libera nós aí para a gente quebrar as pernas desses caras aí rapidão, para a gente ir embora, está na hora já. Pilatos: não, beleza, pode quebrar. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Por quê? Porque a Bíblia dizia lá no início, lá em Êxodo, que esse cordeiro não teria nenhum osso quebrado. Então eles não podiam quebrar as pernas de Jesus. Por quê? Porque ele já tinha morrido. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isto testificou, sendo verdadeiro testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vos creiais. Até o soldado acreditou em Jesus, até o soldado creu realmente que aquele homem é filho de Deus. E isto aconteceu para se cumprir a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitissem tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, e então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram-o em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e nesse um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Vejam que o próprio Nicodemos, ele dá uma resposta. A gente julga o Nicodemos, que ele faz aquelas perguntas ali, mas somente quem ficou ali na hora ruim foram eles. Somente quem enfrentou o sistema foram eles. E ele traz uma quantidade de bálsamo. Ele teve tempo, ele foi em casa, ele se preparou, não foi furtivamente. Dessa vez ele dá a cara, literalmente a tapa. Ele se expõe, ele se mostra. Por quê? Porque ele entendeu quem era Jesus. Se amamos a Deus, nós precisamos mostrar isso em atitudes, não em palavras. Não é com likes, é com atitude. Hoje a gente lava a consciência com like. A gente vai ali ver, tem uma criança pedindo ajuda, está com uma doença, a gente não dá o dinheiro, mas a gente dá um like. A gente concorda com alguém, a gente não dá uma resposta, a gente vai ali e dá um like. Mas Deus espera de nós uma resposta prática àquilo que Deus tem preparado para nós. Como eu respondo à mensagem que eu ouço, como eu respondo àquilo que eu leio, não é com like. Deus não precisa de likes. Deus precisa de filhos obedientes para o cumprimento de um propósito. Somos filhos, co-herdeiros com Cristo. Então, há coisas maravilhosas para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Só que nós precisamos permanecer firmes até o fim. Amém? Aleluia.